Olá, meu nome é Mariana da Cruz Andrade, eu sou R2 de Ginecologia e Obstetrícia no Hospital das Clínicas da UFG. Vou apresentar uma aula sobre anatomia e estática pélvica. Falando inicialmente sobre a pelve óssea, ela é composta pelos ossos sacro, cóccix, ilho, isquio e pubis, sendo que esses três se fundem junto ao acetábulo, que se articula com a cabeça do fêmur. O ilho se articula com o sacro posteriormente na articulação sacro-ilíaca, e os ossos púbicos se articulam um com o outro anteriormente junto à sínfise púbica. As espinhas do isquio são proeminências ósseas de importância clínica que se projetam no sentido a partir da superfície medial do isquio, aproximadamente em uma localização em média a nível da quinta vértebra sacra, de S5. Falando sobre as aberturas da pelve, as paredes posterior, lateral e inferior da pelve apresentam várias aberturas por meio das quais passam estruturas importantes. O grande forame obturador entre o isquio e o pubis é quase todo preenchido pela membrana do obturador. Na porção superior dessa membrana, uma pequena abertura é conhecida como canal obturatório e permite a passagem do feixe neurovascular do obturador para dentro do compartimento medial da coxa. O músculo piriforme, os vasos pudendos interno e glúteo inferior, o nervo isquiático e outros ramos do plexo nervoso sacral passam através do forame isquiático maior, próximo às cristas ilíacas. E já os vasos pudendos internos, o nervo pudendo e o tendão obturador interno passam através do forame isquiático menor. Trazendo uma correlação clínica em relação a essa região anatômica, o conhecimento anatômico da área do forame isquiático maior é importante para evitar lesão neurovascular durante procedimentos de fixação sacroespinhal, por exemplo, no tratamento de prolapso genital. E outra situação com relevância clínica relacionada a essa região é para a realização do bloqueio do nervo pudendo, que é usado na prática obstétrica tanto para analgesia de parto no período expulsivo, quanto para melhor conforto em rafia de lacerações de terceiro e quarto grau. Nessas situações é feita uma injeção de anestésico local de forma bilateral, injeção de lidocaína de forma geral, no trajeto do nervo pudendo, que é localizado imediatamente abaixo do ligamento sacroespinhoso, e isso é feito utilizando a palpação da espinha isquiática como referência. Bom, falando sobre os ligamentos, conceitualmente, ligamento é um tecido conectivo denso que conecta dois ossos. Os ligamentos da pelve, eles variam tanto em composição quanto em função. Eles variam de estruturas de tecido conectivo, que dão suporte à pelve óssea e aos órgãos pélvicos, até músculos lisos e tecidos frouxos que não proporcionam uma estruturação significativa. Os ligamentos sacroespinhal, sacrotuberoso e longitudinal anterior do sacro são formados por tecido conectivo denso que une estruturas ósseas e que contribui significativamente para a estabilidade da pelve. Já os ligamentos redondo e ligamento largo não têm uma função de suporte de órgãos pélvicos. O ligamento redondo é formado por músculo liso e o ligamento largo por tecido areolar frouxo. Aqui trazendo uma correlação clínica relacionada aos ligamentos, o ligamento sacroespinhal e longitudinal anterior, eles servem como locais de fixação de suturas em procedimentos de suspensão para correção de prolapso de órgãos pélvicos. Já o ligamento ilio-pectíneo, que também é denominado ligamento de Cooper, ele é um espessamento no periósteo do osso púbico e é usado frequentemente para ancorar sutura em procedimentos de suspensão do colo vesical por via retropúbica. Falando sobre os músculos e fáscias, a parede posterior, as paredes laterais e a parede inferior da pelve
são parcialmente cobertas por músculos estriados e pelas suas fáscias. Essa imagem aqui mostra a visão superior do assoalho pélvico e dos músculos da parede pélvica. O músculo piriforme se origina na superfície anterior e lateral do sacro e preenche parcialmente as paredes pélvicas póstero-laterais. Ele deixa a pelve por meio do forame isquiático maior, se fixa no trocânter maior do fêmur e funciona como um músculo para a rotação externa e lateral do quadril. Já o músculo obturador interno preenche parcialmente as paredes laterais da pelve. Ele se origina nas superfícies pélvicas do ilho e do isquio e na membrana do obturador. Na linha tracejada que tem na imagem, essa linhazinha em formato de U aí, é demarcado o hiato urogenital, que é uma abertura em forma de U nos músculos do assoalho pélvico por onde passa a uretra, vagina e reto. Trazendo uma correlação clínica, lesões por estiramento do músculo piriforme, mais comuns em atletas, podem causar uma dor persistente no quadril que pode ser confundida com outras doenças pélvicas. E em relação à abertura do hiato urogenital, a perda de força com a abertura dessa região pode causada por uma lesão neuromuscular dos músculos do assoalho pélvico, permite que haja prolapso urogenital. Falando sobre músculos e fáscias, Fáscia é um tecido conjuntivo fibroso, elástico, que é feito principalmente de colágeno. A fáscia que reveste os músculos estriados é chamada de fáscia parietal. E a fáscia parietal pélvica fornece sustentação muscular para o esqueleto pélvico e serve como ponto de fixação para a fáscia visceral, que também é chamada de fáscia endopélvica. Falando sobre o assoalho pélvico, os músculos que se estendem sobre o assoalho pélvico são conhecidos como diafragma pélvico. Esse diafragma é formado pelos músculos levantadores do ânus e coxígeos, além das lâminas faciais superior e inferior. A membrana e o corpo perineal, inferiormente ao diafragma, também contribuem com o assoalho pélvico. Os músculos levantadores do ânus são os mais importantes do assoalho pélvico e eles são fundamentais para a sustentação dos órgãos pélvicos. Fisiologicamente, esses músculos que compõem esse conjunto chamado de levantadores do ânus, normalmente eles mantêm um estado constante de contração, e isso permite que o assoalho pélvico seja capaz de suportar o peso do conteúdo abdômeno pélvico contra as pressões intraabdominais. Os músculos levantadores do ânus são formados pelos músculos pubocoxígeo, pubo-retal e ilho-coxígeo, que estão indicados no canto inferior esquerdo dessa imagem ali. Falando sobre cada um deles, o pubocoxígeo é subdividido em 3 porções, que é pubo vaginal, pubo perineal e pubo anal. A porção pubovaginal refere-se às fibras mediais que se fixam na parede lateral da vagina, que são responsáveis pela elevação da uretra durante a contração do músculo pélvico, e assim ele contribui para a continência urinária. Já a porção puboperineal, ela se refere às fibras que se fixam ao corpo perineal e traciona essa estrutura em direção à sínfise púbica. E a porção puboanal refere-se às fibras que se fixam junto ao ânus, e essas fibras levantam o ânus junto com as outras fibras pubocoxígeo e pubo-retal e mantêm o hiato urogenital com o devido estreitamento. Já o músculo pubo-retal é formado por fibras mediais e inferiores do músculo levantador do ânus, e é considerado a parte do complexo do esfíncter anal, que contribui principalmente para a continência fecal. E a porção ilho-coxígea do conjunto de levantadores do ânus é a porção mais fina e mais posterior,
e o seu papel é principalmente de sustentação. Falando sobre vascularização da pelve, os órgãos pélvicos, eles são nutridos tanto por ramos viscerais da artéria ilíaca interna, quanto por ramos diretos da aorta abdominal. A artéria ilíaca interna também pode ser chamada de hipogástrica. A artéria ilíaca interna geralmente se divide nos ramos anterior e posterior durante a passagem pelo forame isquiático maior. Cada ramo produz 3 ramos parietais que nutrem estruturas não viscerais. As artérias ilio-lombar, eu vou passar aqui para a imagem, para ficar melhor, facilitar um pouco a visualização. As artérias ilio-lombar, sacral lateral e glútea superior são os 3 ramos parietais da divisão posterior, e as artérias pudenda, obturatória e glútea inferior são os ramos parietais da divisão anterior. E falando sobre os ramos da aorta que contribuem para o suprimento sanguíneo dos órgãos pélvicos, os 2 mais importantes são a artéria retal superior e a artéria ovariana. A artéria retal superior é um ramo terminal da artéria mesentérica inferior, faz anastomose com as artérias retais médias e contribui com o suprimento de sangue para o reto e para a vagina. Já as artérias ovarianas, elas nascem diretamente da aorta e se localiza abaixo dos vasos renais. Elas fazem anastomose com o ramo ascendente da artéria uterina, e essas anastomoses contribuem para o suprimento de sangue para o útero e para os anexos. Aqui essa tabela traz um resumo da vascularização pélvica. Então, resumindo aqui a partir da tabela, essa vascularização advém da artéria ilíaca interna ou hipogástrica e dos ramos diretos da aorta. Na artéria ilíaca interna, ela é dividida em anterior e posterior, e cada uma dessas porções divididas em parietais e viscerais. E os diretos da aorta são divididos em parietais e viscerais, sendo que os viscerais são predominantemente irrigados pela ovariana e pela retal superior. Falando sobre a inervação pélvica, a inervação das vísceras pélvicas, da bexiga, da uretra, vagina, útero, anexos e do reto, é feita pelo sistema nervoso autônomo. E os 2 componentes mais importantes desse sistema na pelve são os plexos hipogástrico superior e inferior. O plexo hipogástrico superior, também chamado de nervo pré-sacral, é uma extensão do plexo aórtico e ele se encontra abaixo da bifurcação da aorta. Esse plexo hipogástrico superior, ele se termina se unindo com nervos eferentes parasimpáticos, que também se chamavam de nervos esplâncnicos, e essa união forma o que é chamado de plexo hipogástrico inferior, que é também chamado de plexo pélvico. Então, tem aqui a imagem ilustrando o plexo hipogástrico superior, que advém do plexo aórtico, também é chamado de nervo pré-sacral, é aquele mais superior, indicado ali no canto superior esquerdo da imagem. Ele vai terminar se unindo com os nervos esplâncnicos, e isso vai formar o que é chamado de plexo hipogástrico inferior, ou plexo pélvico. Falando sobre as vísceras pélvicas, inicialmente falando sobre o útero, O útero é um órgão fibromuscular oco que se situa entre a bexiga e o reto. Ele é dividido estruturalmente em 2 porções, o corpo e o colo uterino. O corpo é uma porção muscular, o colo é uma porção fibrosa. O istmo uterino é o nome que se dá para a transição entre o corpo e o colo uterino. E essa localização também demarca a transição entre o canal endocervical e o canal endometrial. Já o fundo uterino é a porção do corpo que se estende acima da entrada das tubas uterinas para dentro da cavidade endometrial.
O tamanho e o formato do útero variam de acordo com a paridade e com a estimulação estrogênica, portanto, com a idade da paciente, né? Antes da menarca e depois da menopausa, normalmente o corpo e o colo uterino mantêm um tamanho parecido, relativamente igual. Mas durante o menarqueme, o corpo uterino é significativamente maior que o colo. Na mulher adulta não grávida, no menarqueme, em média, o útero mede 7 cm de comprimento e 5 cm de largura na região do fundo. Essa é uma imagem mostrando o útero e suas relações anatômicas adjacentes. Falando sobre cada porção do útero, ele é formado por uma camada interna de mucosa, que é chamada de endométrio, e é circundada por uma camada espessa muscular, que é o miométrio. O endométrio, histologicamente, ele é formado por epitélio colunar e estroma especializado, e ele passa por alterações cíclicas conforme o ciclo menstrual. As arteríolas espiraladas, que se localizam na porção do endométrio, passam por constricção, por espasmos que são mediados por hormônios que levam a um desprendimento da porção superficial do endométrio a cada ciclo menstrual. Mas sempre resta a camada basal, que é a camada mais profunda do endométrio, que é preservada e ela é responsável pela regeneração de uma nova camada superficial. Já a serosa peritoneal, ela recobre a parte externa do útero, com exceção de duas localizações, que é a porção anterior do colo uterino, que é recoberta pela bexiga, e as porções laterais do corpo e do colo uterino, que são fixadas aos ligamentos largo e transversal do colo. Falando sobre o colo uterino especificamente, ele se encontra em uma posição caudal ao istmo uterino e tem um comprimento de cerca de 2 centímetros. A sua parede é formada predominantemente por tecido fibroso, que dá consistência fibroelástica ao toque, e ele também por uma pequena porção, cerca de 10% de músculo liso. O canal endocervical é revestido por epitélio colunar, que é secretor de muco, e o orifício externo do colo contém uma transição do epitélio escamoso na porção vaginal para epitélio colunar no canal do colo uterino. A localização exata dessa junção escamo-colunar, conhecida como JEC, né, pela sigla, varia dependendo do status hormonal da paciente. Falando sobre a sustentação uterina, a principal sustentação do útero e do colo do útero é feita pela interação entre os músculos levantadores do ânus, que são os principais músculos de sustentação, e o tecido conectivo que fixa as paredes do colo do útero e as paredes pélvicas. O tecido conectivo que se fixa na lateral do útero e do colo uterino é chamado de paramétrio, e ele continua ao longo da vagina e adquire ali nesse trajeto o nome de paracolpo. O paramétrio é formado por estruturas clinicamente conhecidas, como o ligamento transverso do colo, o ligamento cardinal e o ligamento útero-sacral. Falando sobre esses ligamentos, eu vou colocar aqui a imagem. O ligamento redondo, ele é uma extensão de músculo liso do corpo do útero. Se origina na lateral do corpo uterino, imediatamente abaixo e anterior às tubas uterinas. Ele não contribui de forma significativa para a sustentação uterina. Uma correlação clínica relevante em relação ao ligamento redondo é que a localização dele pode ajudar o cirurgião em casos de laqueadura tubária via mini laparotomia, né? Principalmente quando tem aderências pélvicas que limitam a mobilidade tubária e que dificultam a identificação das fímbrias e consequentemente, a ligadura tubária. Então, é um marco anatômico importante para essas situações. Falando sobre o ligamento largo, ele é formado por uma camada dupla de peritônio, que se estende das paredes laterais do útero para as paredes pélvicas. E o ligamento útero-sacral, ele se insere em uma ampla área da parede pélvica e do sacro posteriormente,
e forma os limites laterais do fundo de saco posterior de Douglas. Uma correlação clínica sobre o ligamento útero-sacral é que o reto se encontra em posição medial aos ligamentos útero-sacrais. O ureter e os vasos das paredes laterais da pelve passam lateralmente e se mantêm muito próximo também do ligamento útero-sacro. Assim, em cirurgias reconstrutoras de pelve que usam os ligamentos útero-sacro como ponto de fixação para o ápice da vagina, essas estruturas circundantes vão estar mais suscetíveis à lesão. Bom, falando sobre o suprimento sanguíneo do útero, eu também vou passar direto para a imagem aqui. O suprimento sanguíneo do corpo uterino se origina do ramo ascendente da artéria uterina e do ramo medial ou uterino da artéria ovariana. A artéria uterina pode se originar diretamente da artéria ilíaca interna, como um ramo independente, ou pode ter origem comum com a artéria pudenda interna ou com a artéria vaginal. A artéria uterina chega ao útero na área do istmo do útero. Nessa área, ela passa sobre o ureter e emite um pequeno ramo para ele. Várias veias uterinas passam junto da artéria e podem se encontrar tanto sobre quanto sob o ureter. A artéria uterina divide-se em um ramo ascendente maior, que cursa ao lado do útero, e um ramo descendente menor, que cursa ao lado do colo do útero. Falando sobre os anexos uterinos, conceitualmente, quando se diz anexos uterinos, isso se refere aos ovários e às tubas uterinas. Falando inicialmente sobre os ovários, durante os anos férteis, eles medem em média de 2,5 a 5 centímetros de comprimento, 1,5 a 3 centímetros de espessura e 0,7 a 1,5 centímetros de largura. Bom, a porção medial dos ovários é conectada ao útero por meio do ligamento útero-ovárico. Lateralmente, cada ovário está fixado na parede pélvica por meio do ligamento infundíbulo pélvico, que também pode ser chamado de ligamento suspensor do ovário, que contém vasos e nervos ovarianos. Falando agora sobre as tubas uterinas medem em média de 7 a 12 centímetros de comprimento e elas são divididas em 4 porções: istmo, ampola, infundíbulo e fímbrias. As fímbrias ovarianas são a projeção que mantém contato com o ovário. Falando sobre a vagina, ela é uma víscera oca que tem um formato determinado pelas estruturas que a circundam e pelas fixações de suas paredes laterais com as paredes pélvicas. O comprimento médio da parede vaginal anterior é de 7 centímetros e da parede posterior de 9 centímetros. Na maioria das mulheres, o comprimento menor da parede vaginal anterior é devido à anteriorização do colo do útero. Os recessos dentro do lúmen vaginal, à frente e atrás do colo uterino, são conhecidos como fórnice anterior e fórnice posterior da vagina. A vagina se situa entre a bexiga e o reto, como é demonstrado na imagem, e junto com suas conexões com as paredes pélvicas, ela provê sustentação a estas estruturas. A vagina é separada anteriormente da bexiga e da uretra e posteriormente do reto pela adventícia vaginal. A parede fibromuscular anterior da vagina e suas ligações paravaginais formam a camada que sustenta a bexiga e a uretra, que é clinicamente conhecida como fáscia pubovésico-cervical. Já as paredes posteriores fixam-se lateralmente à fáscia que cobre a superfície dos músculos levantadores do ânus. A parede posterior da vagina e suas ligações com o tecido conectivo com a parede lateral sustentam o reto. Já essa camada é conhecida clinicamente como fáscia reto-vaginal.
Falando agora sobre as estruturas do trato urinário inferior, inicialmente sobre a bexiga, ela é um órgão oco também, que permite armazenamento e eliminação da urina. Ela repousa anteriormente contra a parede abdominal anterior, posteriormente contra a vagina e o colo do útero. Inferiormente e lateralmente, ela se encontra em contato com a superfície interna dos ossos púbicos. Nessas áreas, a bexiga não tem cobertura peritoneal. Falando sobre a uretra feminina é um órgão que mede em média 3 a 4 centímetros de comprimento. O lúmen da uretra começa junto com o meato urinário dentro da bexiga e então cursa por meio da base vesical por menos de 1 centímetro. Essa região da bexiga, onde o lúmen da uretra atravessa a base vesical, é chamada de colo vesical. Os 2/3 distais da uretra se fundem com a parede vaginal anterior. Falando sobre o ureter, especificamente sobre a porção pélvica do ureter, né? O ureter entra na pelve cruzando a bifurcação da artéria ilíaca comum em artéria ilíaca interna e externa, imediatamente medial aos vasos ovarianos. Ao longo do seu trajeto, o ureter cursa em posição medial aos ramos ilíacos internos e anterolateral aos ligamentos útero-sacros. Ele então cruza o ligamento transverso do colo, aproximadamente 1 a 2 centímetros lateral ao colo do útero. Próximo ao nível do istmo uterino, o ureter cursa abaixo da artéria uterina. Ele se dirige no sentido anteromedial à base da bexiga e nessa via ele corre próximo ao terço superior da parede vaginal anterior e finalmente ele penetra a bexiga e transita em direção oblíqua por cerca de 1,5 cm antes de se abrir no ósseo ureteral. Falando sobre o reto é a continuação do colo sigmoide a partir da altura da terceira vértebra sacral. Ele desce aproximadamente 12 centímetros a partir da superfície anterior do sacro e termina no canal anal após passar pelo hiato do levantador, aquele que foi demonstrado anteriormente, aquela abertura em forma de U que permite a passagem, por onde passa o reto também, né? As porções anterior e lateral dos 2/3 proximais do reto são cobertas por peritônio. O peritônio é refletido sobre a parede vaginal posterior e formando o fundo do saco posterior de Douglas. Falando rapidamente sobre a vulva e o períneo, a genitália externa feminina é conhecida como vulva, né? Se situa sobre os ossos púbicos. E as estruturas incluídas nessa região são o monte púbico, os grandes lábios, os pequenos lábios, o clitóris, o vestíbulo, os bulbos vestibulares, as glândulas vestibulares maiores, que são as glândulas de Bartholin, as glândulas vestibulares menores, as glândulas de Skene e parauretrais e os ósseos uretral e vaginal. Sobre o períneo, a musculatura do períneo é dividida em 2 regiões, anterior, que também é chamada de períneo urogenital, são 2 regiões triangulares, que é o períneo urogenital ou anterior e o períneo anal, que é a porção posterior. Demonstrando aqui inicialmente os músculos superficiais do períneo, eles formam esse triângulo, a base do triângulo aí, que tá esse músculo transverso, é o transverso superficial do períneo. Cortou aqui um pouco no texto, mas dá pra ver aí na imagem, que tá bem no meio, apontado ali no canto inferior esquerdo. O músculo bulbo esponjoso, que é esse que está apontado no canto superior esquerdo, e o músculo isquio cavernoso, que é esse que forma a lateral ali do triângulo. Já os músculos profundos são o transverso profundo, o esfíncter externo da uretra, o esfíncter uretrovaginal,
o compressor da uretra e o esfíncter externo do ânus. Trazendo aqui um artigo científico que se correlaciona com a prática clínica e anatomia da pelve, eu escolhi o artigo Urologic Injury and Fistula After Hysterectomy for Benign Indications. Foi publicado na revista Obstetrics and Gynecology em 2019. E, basicamente, o objetivo do artigo foi avaliar as taxas e fatores de risco para sofrer uma lesão geniturinária durante esterectomia com indicação benigna. O método do estudo foi um estudo de cohort, de base populacional, em que foram avaliadas todas as mulheres submetidas à esterectomia por indicação benigna, registradas em um banco de dados estadual da Califórnia, no período de 2005 a 2011, sendo que foi avaliado um N de mais de 200 mil mulheres. Os resultados mostraram, aqui, nesse fluxograma, eles trouxeram um destrinchamento dos resultados, né? O N foi de 296.131 mulheres. Dessas, 1,8% apresentaram lesão geniturinária após serem submetidas à esterectomia por causa benigna. Dentre essas que apresentaram lesão, 86,2% tiveram suas lesões identificadas e 13,8% não tiveram a lesão especificamente identificada e foram identificadas posteriormente com fístula geniturinária. Dentre as que tiveram a lesão primária identificada, a maioria delas tiveram a identificação dessa lesão de forma imediata, 88,6%, e 11,4% foram identificadas de forma tardia. Dentre as identificadas de forma imediata, a mais comum foi lesão ureteral, né, correspondendo a 53,2%, seguida de lesão de bexiga, 43%, e 3,9% lesão combinada. E nas que foram identificadas de forma tardia, a mais comum também foi lesão ureteral, 80%, seguida de bexiga, 17,7%, e também tiveram as combinadas. E aí ele coloca abaixo quantas delas evoluíram para a fístula, né? Em relação à análise de resultados de fatores de risco correlacionados à lesão geniturinária em esterectomias por causa benigna, o que o estudo encontrou foi que correção de prolapso, procedimento de incontinência urinária, reparo de prolapso com o uso de tela e a existência de diagnóstico de endometriose prévio foram associados a uma maior probabilidade de lesão geniturinária. Já como redutores de risco, foi identificado que um procedimento puramente vaginal, laparoscópico ou uma abordagem vaginal assistida por laparoscopia para a esterectomia reduziram o risco de lesão geniturinária em comparação à abordagem abdominal. A conclusão do estudo foi que a lesão geniturinária ocorre em 1,8% das esterectomias, foi o que foi avaliado nessa população nesse intervalo de tempo, para indicações benignas, e que a identificação e reparo imediato dessas lesões estão associadas a uma redução de risco de formação subsequente de fístula geniturinária. É isso, essas foram as referências utilizadas. Obrigada.